Vidro, ou Glass, né, no inglês, dirigido por M. Night Shyamalan, dirigido e roteirizado, aqui protagonizado por Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy, e também Sarah Paulson, né, que só aparece nesse filme aqui pela primeira vez. A personagem inédita aqui da vez, né? O filme, ele fecha uma trilogia, a trilogia que começa com Corpo Fechado, dirigido, roteirizado por M. Night Shyamalan também, passa por Fragmentado e termina agora com Vidro. Mas antes de continuar o vídeo aqui, ó, só rapidinho, aqui não tem spoilers, certo? Eu tenho um vídeo gigante explicando tudo direitinho, explicando o final, fazendo algumas teorias, né, explicando algumas interpretações. Esse vídeo tá aqui embaixo na descrição, é o vídeo explicado, e lá tem spoilers, aqui é sem spoilers. Lá no Corpo Fechado, um homem descobrindo seus superpoderes, com a ajuda do filho e tudo mais. No segundo filme, uma besta de um homem que tem várias personalidades e no final essa besta condensa todas elas e tudo mais. E finalmente esse filme aqui, que coloca os três juntos dentro de uma instituição, trazendo aí uma doutora, no caso a doutora Stepple, se eu não me engano é o nome dela, para tratá-los, para tentar entendê-los. É só isso que você precisa saber sobre Vidro, sobre Glass. Como eu estava falando, é dirigido e roteirizado por M. Night Shyamalan, que é muito difícil de comentar, porque é um diretor, algumas peças que ele faz, né, alguns filmes que ele faz, mudam com o tempo, crescem, melhoram, se aprimoram, ganham mais substância, como por exemplo o próprio Corpo Fechado, que foi muito mal recebido na época. Então, Shyamalan, ele é sim complicado, ele vai de peças como O Sexto Sentido, que é super autoexpositivo no final e explica tudo, mas ainda assim tem no seu meio ali vários fragmentozinhos, várias coisinhas que só são descobertas depois, até, sei lá, um filme comercial como Avatar, que não tem absolutamente nada disso. Felizmente, o Vidro, ele se enquadra ali no quesito Sexto Sentido, Corpo Fechado, Fragmentado e etc. Que tem um final super autoexpositivo, ele explica. Pro fã de quadrinho, ele explica mais ainda, pois trata muito a semiótica do quadrinho, a semiótica do herói, do vilão, esse negócio todo. Mas ainda assim, quando você fica vendo o filme, você vai descobrindo várias pecinhas que ele vai deixando ali ao longo, que, com certeza, com o passar dos anos, o filme vai melhorando e Vidro tá nessa categoria muito facilmente, né? Ainda assim, ele tem alguns problemas de direção que me chama a atenção, porque o M. Night Shyamalan ou é 8 ou é 80, mas dessa vez ele conseguiu ficar ali no meio termo. O começo, o primeiro ato e até a metade do segundo ato, o filme é muito bem montado, muito bem conduzido, lembra bastante tudo que o Shyamalan já faz, né? As câmeras que ele consegue organizar muito bem por dentro dos cômodos, como ele consegue conduzir muito bem a atuação, transformar atores rapidamente de uma cena para outra e por aí vai. E, inclusive ele aposta muito num recurso chamado match cut na montagem inicial para ficar transacionando entre os planos, ou seja, ele não precisa fechar um plano que está ali no assunto da personagem da Sarah Paulson com o Bruce Willis, o personagem do Bruce Willis, né, no caso o David Dunn. Ele não precisa dar um fade out ou fechar esse plano para ir para um outro assunto com o personagem do James McAvoy ou com o personagem do Samuel Jackson. Não, ele corta ali na sutileza do movimento da câmera, utilizando-se muito bem do raccord, né, que é a movimentação da câmera, certinho no ir e vir, no entrar e sair, mas também utilizando o match cut, que é combinando as duas sequências, combinando dois planos, para que o olho da gente não fique todo tempo cansando, né, como se fosse piscando e por isso mudando sempre que quer mostrar algo novo. Entretanto, do meio para o fim ele esquece esse elemento e fica muito picotado, dá a impressão de um filme um pouquinho mais desleixado, e é onde aparecem os principais problemas. Eu gosto do terceiro ato enquanto roteiro, porém, enquanto filme, fotografia, direção, cai bastante, a atuação fica muito mais caricata. Não sei se ele quis conversar com a ideia de que quadrinhos e clichês, eles existem dentro desse universo, talvez, porém, sabe, o texto está saindo mais escrito, está saindo mais dito como foi escrito, e não como deveria ser, né? Sair ao natural. Então esses são os problemas do filme, porém, fotografia sempre maravilhosa, ele sabe nos conduzir por uma cena como poucos diretores sabem. Até cenas mais simples são muito bem conduzidas. Ele também acaba se autorreferenciando aí na sua própria carreira com Sexto Sentido e outros filmes, como por exemplo A Vila, e utiliza muito bem, volta a utilizar a paleta de cores. São três cores aqui, é o verde, que lembra o verde água, né? É estranho isso, o verde água, mas existe
existe essa cor, é o amarelo, que lembra a personalidade ali do Kevin, da besta, etc. E o roxo, que é a cor predominante do vilão, no caso ele escolhe isso desde o Corpo Fechado, e aqui volta como a representação ali do vidro, né? No caso o Sr. Glass. É interessante como as cores elas vão se abrandando ao passo que o filme vai evoluindo, e daí dá uma ideia de que essas cores vão se misturando, como se os personagens se misturassem ali durante a narrativa. Tem um momento específico que essas cores são extremamente saturadas para valorizar uma outra cor, no caso o rosa, que destoa desses três e traz aí a personalidade da Sarah Paulson, para tentar abrandar um pouco a personagem e também para contrastar daquelas três cores que estavam sendo apresentadas. E toda a semiótica de quadrinho é finalmente colocada na frente do filme. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Para o fã de quadrinho, é muito bom porque você identifica facilmente ali todos os símbolos que ele está querendo tratar. Para o não fã de quadrinho, pode ficar boiando em alguns momentos. Só que ele utiliza o terceiro ato para tentar deixar a coisa positiva. Se você chegar com fôlego ao terceiro ato, não vai ter problema algum. Se não chegar, vai ter que perguntar para o amigo que gosta de quadrinhos, ou então assistir o meu explicado, para sacar mais ou menos ali o que é que o Shyamalan quis fazer com vidro. Então, como eu estava falando, lá no primeiro Corpo Fechado, ele esconde essa semiótica, ele esconde essa simbologia dos quadrinhos dentro da fotografia, né? Encapsula dentro do filme, e só depois, ao final, e se você for fã de quadrinho, é que você vai perceber isso. O segundo filme, não. Ele é um filme de ação, de aventura e também suspense e um pouquinho de terror. Não traz tanto a temática do quadrinhos, a não ser quando se coloca dentro do universo do primeiro filme. Esse terceiro, ele já vem moldurado, assim, ele é um quadrinho, o quadrinho serve como metalinguagem, né? As HQs servem como metalinguagem, a discussão de arquétipos de herói, vilão, ou herói e vilania, ou melhor, o heroísmo e vilania, que é diferente, né? É o cerne do filme, é o ponto principal do filme, e o roteiro só existe porque essa discussão existe. Se você pensar bem, o roteiro do primeiro filme existiria se a discussão, quadrinhos e tudo mais não existisse. O roteiro do segundo filme, idem. Esse terceiro não, ele só existe porque a discussão, quadrinhos como metalinguagem, como potencializador da história, de fato, foi trazida aqui para a trama, foi colocada à frente, né? Eu gosto muito quando utiliza frases que foram ditas nos filmes anteriores e também quando resgata, de fato, momentos, né? Quando utiliza de flashbacks de coisas que inclusive a gente já viu. Esse filme ele vai além, ele cria outros flashbacks, dá um pouquinho mais de background para os personagens. Acho que evolui ao ponto supremo e máximo todos os três personagens. Isso é muito raro de se ver. É muito, muito, muito raro, tá? Geralmente, eles sempre deixam ganchos para que os personagens evoluam mais e mais e mais dentro das histórias. Aqui não. Ele leva o vidro ao extremo absoluto. Não tem mais nada que se discutir sobre ele, né, dentro desse universo. Ele eleva a besta, Kevin, etc. E também os personagens secundários que têm certa relevância no filme. Tem um ponto com relação aos personagens secundários que ele esconde tanto, esconde tanto, esconde tanto, que acaba ficando claro que ele está querendo esconder esses personagens por algum motivo. O Shyamalan tem dessas também, né? Às vezes ele tem um assunto tão bem fechado que ele consegue fazer o misdirect, ou seja, consegue nos enganar ali, fazer o nosso olho ir para um lado e daí, na hora certa, ele dobra o nosso olho e a gente passa a entender tudo. Algumas vezes ele sai do ponto, ou seja, ele leva tanto a gente para o lado que a gente esquece de voltar. É mais ou menos o que esse filme faz. Só que no final acho que ele consegue, rapidinho ali, colocar a gente de volta nos trilhos e, de fato, olhar para onde o diretor quer que a gente olhe. Falar um pouquinho das atuações, a Sarah Paulson, ela sempre me chama a atenção, porém achei estranho a mudança da personalidade dela no terceiro ato. Achei uma quebra muito brusca. Ela consegue fazer isso com mais calma, né, nas séries quando tem mais tempo. Achei estranho isso não acontecer aqui no filme. Talvez seja também um errinho de montagem ali. Era um filme que já estava ficando longo demais e ela possa ter sofrido com essa rápida mudança ali da maneira que ela estava atuando. O Samuel Jackson, ele muda o personagem e evolui o personagem, entrega trejeitos novos e entrega de fato aquela sensação de que existe todo um maquiavelismo por trás ali do personagem, principalmente com o olhar caído, o olhar um pouco cansado de quem está prestando atenção em tudo e pensando mais ainda do que tudo que está acontecendo. O Bruce Willis
normal, nada demais, repete o personagem introspectivo do primeiro filme. Em alguns momentos ele é um personagem mais expansivo, porque tá dando mais certo na sociedade, mas depois ele volta para a introspecção. Inclusive acho que é o ator mais mal utilizado nesse filme em relação a tempo, mas também poderia ir um pouquinho além do que já foi apresentado do personagem dele. É estranho, porque ao final de tudo me pareceu o personagem mais simples dos três, coisa que eu não tinha me tocado ainda, e de fato é o personagem mais simples dos três, então não tinha muito o que pedir do Bruce Willis. E finalmente James McAvoy, com as suas várias personalidades e uma mudança constante de personalidade. Acredito que o James foi um pouquinho atrapalhado, ele poderia mostrar mais personalidades ainda, e o ponto de transição dessas personalidades. Às vezes isso era feito off-camera, né? Ou seja, longe das câmeras, escondendo, mostrando uma parede, mostrando um carro, mostrando outro personagem, só que ainda assim é o ponto altíssimo desse filme, em termos de elenco e atuação, porque como ele transaciona entre personagens tão distintos, com trejeitos, falas e também até a forma física distinta, né? A imposição, a maneira, a postura e tudo mais. Quando você olha e lembra do Fragmentado, dá para esperar um pouquinho mais, né? Entrega um pouquinho de mais do mesmo de algumas personalidades, de alguns personagens que ele criou. Porém, ainda assim, é o ponto alto do elenco. Muito, muito, muito alto, né? É isso, é um belíssimo filme, é um belíssimo fechamento de ciclo. É raro, é tão raro de se ver um ciclo ser tão bem tratado assim e não tão fortemente conectado, sabe? Não tão fortemente. Os filmes, eles, cada um tem um assuntinho. O primeiro é a família, o segundo é o trauma, e esse terceiro aqui é a contextualização desses dois pontos, né? Em um filme só, em uma história só. Adoro isso é muito raro de se ver. E eu acho que o Shyamalan, de verdade, com essa trilogia, nos presenteia com uma belíssima peça cinematográfica aí pra gente discutir bastante. Discutir tanto que tem aí um vídeo meu de explicado que é gigante, né? Tá aqui na descrição, caso você ainda não tenha se tocado, que eu já falei no começo. É isso, gente. Comenta aqui embaixo, me diz o que é que você acha de vidro, né? Glass, aí em inglês. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha. Se não, dislike. Beijo em todos. Até a próxima e tchau.